Olha, ao vivo, gente maravilhosa, bonita. Olha, eu fiz um treino agora, fui até a Praça da Mantiqueira e retornei. Foram 5 quilômetros e eu dei umas duas paradas ou três, né? Porque eu fiz mais 4 quilômetros até a Concer antes e fiz 20, não, fiz uns 12 quilômetros até Santa Cruz com academia, né? E funcional. Então eu fiz uns 12 com mais uns 9, 19, 20, uns 21 quilômetros hoje. Tá bom para manter a forma. E eu tô nesse foco, né? Então, vamos agradecer a Deus mais um dia, né? E a gente estando bem, com saúde, com paz. Isso, no fundo, é o mais importante. Deus nos deu mais um dia de vida, né? Então, a gente tendo saúde, a gente tendo uma vida para viver, a gente, no caso, o que a gente puder fazer de bom e produtivo, algo que a gente goste, algo que vá ser positivo, né? Isso tudo é válido, tudo. Tudo é muito válido. E aqui a palavra de Deus está falando, já li, né? O espírito do erro e da verdade. Então, eu aqui no final, né? Filhinhos, vós sois de Deus e os vencestes. Porque aquele que está em vós é maior que aquele que está no mundo. Então, a gente tem que ter essa certeza, né? Quem está em nós, que é Deus, é maior do que aquele que está no mundo. Quem está no mundo? O mundo é o que está, é o poder, a riqueza, a pessoa querer tomar o lugar de Jesus, né? Porque todo o poder vem de Jesus, né? A glória, o louvor, tudo é para nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a base de tudo, o começo de tudo, o meio e o fim é nosso Senhor Jesus Cristo. E ele que é o principal, ele é a pedra fundamental. Então, tudo tem que estar, no caso, pautado e alicerçado em Jesus Cristo, chefe, a cabeça. Jesus é o nosso Senhor, o nosso Salvador, nosso suficiente, né? Ele é suficiente, a graça de Deus, ela é suficiente para nós. Então, a gente tem que procurar, em primeiro lugar, o reino de Deus, alimentar a nossa fé e estar nessa graça. Porque a gente estando na graça, Jesus, ele cura, ele salva e ele liberta. E ele pode mudar todo. Para Deus, nada é impossível. Mas a gente tem que estar nessa visão da nossa fé, né? Da nossa fé. E por quê? O que está em nós é maior do que o que está no mundo. O mundo, as pessoas costumam falar que o mundo é uma perdição, né? Leva as pessoas a ficarem doentes, a se perderem. Perder é como? A pessoa ficar doente, a pessoa pode ficar com uma depressão, pode trabalhar demais, ela pode ficar angustiada, preocupada, passar o dia todo, né? Pensando besteira, pensando em negatividade. A gente tem que, no caso, o que está em nós é Deus. E se Deus está em nós, nós somos a igreja de Deus, né? Nós somos pessoas que têm fé e nessa fé a gente vai ter a nossa salvação, né? A todo aquele que crê, né? Em Jesus, né? A gente vai ter a nossa salvação em Jesus. Então, gente, o principal é isso, alimentar a nossa fé, a nossa esperança e saber que todos nós somos filhos de Deus e Deus olha por todos nós. E se Deus nos ama, nada pode nos separar do amor de Deus. Então a gente tem sempre que ter essa certeza, alimentar a nossa fé para ter essa certeza que Deus, ele é o nosso Pai. Nós somos filhos de Deus. Por meio da fé, Jesus, né? Deus pode todas as coisas. Então a gente tem sempre que alimentar a nossa fé em nosso Senhor Jesus Cristo. As outras coisas vêm depois, né? Essa cultura do mundo, né? A cultura dos encostos, né? Você fala, não, você tem que se encostar com uma pessoa, tem que se encostar com outra para fazer uma oração. Sim, você pode fazer uma oração com uma outra pessoa, é muito bom. Mas não necessariamente você tem que ter um encosto na sua vida para você tomar um banho, para você tomar um café, para você trabalhar, para você rezar, para você... Não, você pode, com certeza, se juntar a outros, dois ou mais, né? Em nome de Jesus. Mas também você tem que saber se a pessoa ela não é Judas, né? Quem é? Se a pessoa está servindo real, porque está falando aqui que tem muitos falsos profetas. Mas não julgando ninguém,
a gente tem que, não é uma cultura de encostos, né? A gente tem que sempre que falar. Nós vamos ser salvos por Jesus, não pelas teorias do mundo, né? De encostos. Esse negócio de encosto é uma teoria do mundo. De você ter necessariamente uma pessoa nas tuas costas, nos teus cornos, né? Você tá sempre se encostando e outro se encostando em outro, né? Você vê que tem muita gente que tá tendo depressão, que tá se suicidando, até pastores, né? Você vê notícias, triste isso, pessoas, pastores de igrejas evangélicas que cometem suicídios. Então a gente vê que a situação de negatividade, até dentro da igreja, as pessoas sofrem com essa situação até dentro da igreja. Então a gente tem sempre que falar que não necessariamente esse negócio de encosto, isso é uma coisa que não é de Deus, né? Necessariamente de Deus. Necessariamente é o suficiente é nosso Senhor Jesus Cristo. E o importante é alimentar a nossa fé, né? E estar nessa graça, né? Com Deus, né? Dando nosso testemunho a Deus, né? E vivendo a nossa fé, né? Como os apóstolos que foram em missão, como todas as pessoas, né? Que procuraram estar nessa presença de Jesus. Jesus está vivo, então a gente sempre procurar estar com Deus, como for, aonde for e no lugar que for, e do jeito que for, né? Deus nunca vai nos desamparar e sempre estará conosco, né? Conosco, porque o que está em nós é maior do que qualquer coisa que estiver no mundo. Jesus está vivo, vive e reina para sempre. Amém. Glória ao Senhor Jesus.